Rafa Fustan e vamos comentar hoje sobre o filme do final de semana, a grande estreia de Napoleão, de Ridley Scott. Aqui eu vou comentar com alguns spoilers, sendo que mesmo sendo, história verídica, não foi tão verídica assim de acordo com os historiadores. Bom, eu fui assistir esse filme, gente, hoje, não teve cabine de imprensa aqui no Rio de Janeiro, teve acho que só em São Paulo, então eu fui assistir num sábado mesmo, com a minha família e tal. Pra quem conhece a minha família sabe que meu pai é um grande conhecedor de história. Então ele sabe todos os nomes, sabe os anos que aconteceu determinada coisa. De vez em quando ele dá uma confundida, mas esse Napoleão era um filme que ele queria muito assistir. Então eu tava sentada do lado dele e eu sou uma negação com me lembrar a história. Claro que quando eu era da escola, algumas histórias eu conheço melhor. Mas não deu muito certo, muitas das coisas que aconteciam ali eu não sabia, eu não lembrava, pra fazer comparação pra vocês do que aconteceu ou não. Portanto, eu não vou ser capaz de fazer isso aqui nesse vídeo. Outro ponto é que, mesmo tendo visitado já Paris 2 vezes e tendo ido há pouco tempo, há 6 meses atrás, 5 meses atrás, eu não lembrava de muita coisa que conta ali naquela história que a gente viu. Meu marido lembrava, porque ele lê muito mais do que eu, gente. Quer dizer, não leitura de livros, porque isso eu ganho dele, mas quando a gente tá no museu, ele quer conhecer, ele lê tudo que tá ali, ele pega o folheto, aí ele estuda, ele vai pra internet. Eu não tenho muito essa paciência. Então, se você é assim como eu, você vai assistir esse filme desse jeito e vai ter essas impressões, talvez. Mas quem é muito conhecedor de história, quem entende pra caramba de Napoleão, eu acho que vai se incomodar, porque tiveram muitas mudanças. Inclusive o Ridley Scott, que tá com seus 85 para 86 anos, um cara que eu sou fã assumida, falou em várias entrevistas, primeiro que ele meteu o malho nos franceses, falou que os franceses não tinham que se meter, que eles não gostam nem deles mesmos. E isso já é um problema, né, gente? Afinal de contas, imagina se ele contando uma história de algo aqui do Brasil, se a gente ia gostar que falasse isso da gente. Segundo ponto é que ele, sendo norte-americano, ele fez um filme todo em inglês. E pra mim soa muito esquisito que eles, por exemplo, quisessem conquistar a Inglaterra e estivessem contra a Inglaterra o filme inteiro, querendo dominar um cara que tá falando inglês, que é a língua, que eles querem dominar, e aí seria o francês. Então, sabe, também foi estranho pra mim ver um ator que eu adoro, gente, que faz, qual é o papel que ele faz aqui? Paul Barras, que faz, mas é o Tahar Rahim. Ele é um ator francês argelino que eu adoro, já falei dele várias vezes em filmes franceses, até do Festival Varilux. E ele é ali um cara que é importante para essa história do Napoleão. É claro que o Joaquin Phoenix, mais uma vez, está absurdo no papel. Esse cara, se um dia trabalhou ruim, foi em peça da escola quando começou com 5 anos. Porque ele é absurdo e ele interpreta muito bem, ele é aquela coisa, assim, pra você estar vendo mesmo aquela pessoa. Mas eu acho que para quem leu a biografia do Napoleão, para quem conhece a fundo a ordem cronológica, o que aconteceu, se ele entrou no Egito ou se não entrou daquela maneira. Primeiro ponto que eu vou lembrar vocês é que esse filme ele é todo feito por cartas. A carta existiu. É a partir dessas cartas que é toda a história, se você for parar para pensar. Logo no início e até a última cena, a gente tem ele ou escrevendo a carta ou narrando a carta e contando para Josefine, que é a mulher da vida dele. E ao mesmo tempo o Ridley Scott também carrega na mão nas traições dela, porque tem uma cena muito pequenininha onde ele diz que também a traiu. Mas a dela é muito mostrada, como se ela fosse assim, a maior traidora de um cara que estava lutando pelo país, como pode, vagabunda, esse termo até usado no filme, tá? Então assim, é claro que é aquela coisa do homem de 80 e poucos anos que acha que é super bacana meter o malho ali na mulher que traía, mas o homem era poderoso que estava querendo conquistar. Outro ponto é que a visão é do Napoleão, então ele não aparece machucado em nenhum momento, ele vai pra guerra todas as vezes. E se ele tá machucado em algum momento, ele tá com sangue de outras pessoas. Mas ele não leva um corte, um tiro, nada com esse homem. O cavalinho se deu mal. Mas ele não. E por quê? Porque a história dele, ele é imponente, ele é poderoso, Aquele homem de 1,68 m, mas gigante ali pra mulher que ele ama, Que é a tal da Josefine. Mas também é um cara que não parava de ter sede ao poder, porque quando ele começa a escalar, e isso é contado muito rapidamente, apesar de ser um filme de quase 3 horas. E eu sei que vai lançar o de 5 horas, sei lá, na Apple TV, que essa versão é dos cinemas, mas a versão dos cinemas que eu assisti, falta alguns detalhes que eu fiquei querendo saber. Por exemplo, onde foi parar os filhos da Josefine? A menina aparece no leito de morte da mãe. Mas o garoto sumiram com ele. Ele não era importante na hora que ele pegou a espada do pai, foi levar, e foi ele que foi o elo entre os dois. Depois desaparece. Eu não lembro dele ter aparecido mais. E a menina a gente sabe que é porque ela vai estar no leito de morte da mãe, quando a mãe morre de difteria, E aí depois, ele até pergunta, você acha que eu tive culpa? E ela fala, não. Mas as duas crianças que tinham, o tempo todo que ela estava ali de primeira dama,
Na verdade, Imperatriz, eu sei, gente, mas né, ele não aparecia. As coisas também mudam muito rapidamente, ele sendo de cônsul a imperador. Eu sei que não é fácil, assim. Eu sei que não foi. E também, se botasse mais coisa, talvez se fosse uma série. Não sei. Eu sei que eu fiquei querendo mais alguns detalhes que não tinha pra mim, que não conheço a fundo a história, tá? Agora, gente, não tenho o que falar das cenas de batalha, porque o Ridley Scott é aquela coisa que a gente já viu de todos os filmes dele. O cara manda absurdamente bem. São cenas que, sabe, te colocam dentro dali da guerra. Você parece que tá assistindo a batalha ali de camarote comendo uma pipoquinha. Tudo é orquestrado, é maravilhosamente bem, é cruel, sabe? Parece que você tá com aquele sangue escorrendo ali da pessoa, morrendo ali com um canhão na tua cara. É Ridley Scott puro. E ele é absurdamente bom nisso. Mas ele não tem o quê? Ele não tem muita, né, sensibilidade, sutileza, vamos colocar assim. Ele é um cara que eu acho que muitas das vezes falta essa questão dessa virada de chave do personagem. Pra ele tá sendo muito cru, muito tudo, e vem na cabeça dele. Eu sei que a gente tem, como escritor ou como roteirista, o roteiro não é dele, tá, gente? O roteiro é do David Scarpa. Muita, assim, liberdade, mas a liberdade de uma coisa que é tão famosa, uma história tão famosa, mexe muito com os brios, né? Eu sei que pra quem conhece, muitas coisas podem estar falando, agora não, ele perdeu, foi na do Waterloo. Agora vai não sei o que lá. Não, mas isso não aconteceu. Você pode se incomodar ou não. Meu pai, por exemplo, não se incomodou muito, achou o filme fantástico, mas eu reparei que pela primeira vez, nesses filmes que eu tô assistindo, tipo, quando eu fui ver Assassinos na Lua das Flores, eu fui em cabine, mas na sala que meus pais estavam com meu marido, aplaudiram. Os filmes do Festival Varilux que eu adorei, todos eles foram aplaudidos. Os cinemas que eu vou aqui do Rio, que normalmente é a Estação Net Rio, né, da cadeia Estação, Grupo Estação e o Espaço Itaú, é um pessoal que é muito fanático por cinema. Por isso até que eu gosto de ir, eles respeitam, não tem essa luz toda do celular o tempo inteiro, gente levantando toda hora, como tem num Cinemark, no Kinoplex da vida muitas vezes. E ali eu me sinto muito bem naquela sala de cinema, mas eu reparei que as pessoas não bateram palmas e muitas saíram falando ali sobre a história do filme, história mesmo, né, dos fatos históricos relacionados àquilo. Então, assim, o que falar também de Vanessa Kirby? Ela tá muito bem no papel. Ela tá absurda. Eu acho que ela... Aqui é um ela importante. Se você vai só pra guerra, você talvez se decepcione também. Porque ali tem muita guerra, mas também tem muito romance. Um romance que não é lá saudável, né? Ela conta ali tudo que ela fez pra se manter viva na prisão, porque ela ficou presa. O primeiro marido dela foi degolado. Degolado não, né, gente? É degolado? É degolado, amor, que fala? É degolado, Às vezes eu falo enforcado errado. Eu troco. E aí, acontece tudo isso, né? Então, assim, a gente vê como a vida dela foi sofrida, mas ao mesmo tempo, quando ele vai pra guerra, aparece ela transando com um cara ali, que também era guarda. E aí você pensa, poxa, que mulher vagabunda, não sei o que lá. Mas ele também teve os casos dele, mas não aparece ninguém pra gente. Só aparece quando a mãe força pra saber quem é que pode gerar um herdeiro ou não. E ele, como já tem tudo, ele podia falar, não quero não, quero que morreu com essa mulher e ela não dane-se os herdeiros, a gente adota por aí. Mas não, o que ele faz, o bonito? O bonito vai dormir com a minha de 18 anos pra provar que é viril, se separa dela e casa com a mulher lá da Áustria, né, com a novinha da Áustria. E ela fica morando numa daquelas casas lá daquele Palácio de Versalhes, né, aqueles chateaus lá, né. Gente, eu visitei isso, né, tanto chateau que você tem que andar até de carrinho. Imagina aquela gente com aquela roupa, como é que devia ser. Mas enfim, ele vai visitar a mulher toda hora, inclusive apresenta o filho, que depois também o filho some. Tá? O filho sumiu, era importante, era o herdeiro, seria o próximo, isso. Ele termina exilado, eu achei que ele ia terminar, eu nem sabia, a gente não lembrava. Ele falou, não, ele nunca mataram ele não, ele morreu de uma doença mesmo aí, com 40 lá vai de ano. É isso, eu não sabia de nada disso. Bom, o que mais que tem pra se comentar? Falei dos três, né, falei do Joaquin Phoenix, já que é o maravilhoso, cena visceral, as traições eu falei, que ele nunca se machuca, acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. É isso, gente. A minha nota pra esse filme é de que ele é bom, fica entre bom e muito bom, tá? Eu gostei muito do filme, mas realmente ficou aquele gostinho de talvez eu esperasse mais. Mas talvez, né, não foi referente à história, porque realmente eu não sabia. Mas talvez eu esperasse mais detalhes que não vieram tanto assim. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau!